Fala galera do Quai, hoje é 12 de outubro de 2022 e eu tô aqui para dar um alerta. O nosso país corre perigo. Olha, vocês podem até não gostar do Bolsonaro. Ele fala muito palavrão e tal. Pô, o Ciro no debate falou assim pra ele: Bolsonaro, chega de ódio. Daqui a pouco aparece aquele vídeo lá do Ciro lá. Vai tomar na casa do Romero Jucá, seu filho do mais um e não sei o quê. Né? Hipocrisia total, né? Mas também o que esperar de um homem aí que falou toda a verdade, que o PT é uma quadrilha, que o Lula é ladrão e depois apoia ele, né? É. Mas o importante, cara, é pensar o seguinte: ninguém é perfeito. Bolsonaro pode tá longe ainda de ser o presidente perfeito, mas é a única solução, gente. Ele, em 30 anos de política, nunca foi encontrado um centavo de roubo sequer. Na época que ele era vereador, pô, a prefeitura ofereceu um Opala para todos os vereadores aprovarem, em troca de aprovarem uma lei. Ele foi o único que não aceitou. Na época do mensalão, até então, o senhor ministro do STF lá, o Joaquim Barbosa, indicado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, mostrou lá os deputados todos que receberam o mensalão e falou o seguinte, ó: partido tal, todos os deputados receberam mensalão, com exceção de um único chamado Jair Messias Bolsonaro. Pô, querem mais prova do que isso? Pô, tá prometendo a PF. Pô, a PF é um direito de escolha do presidente por lei. E ele gentilmente deixou o Moro escolher. O Moro não saiu por causa disso. Ele falou, mas um mês antes o próprio Moro tinha confessado que o Bolsonaro nunca se intrometeu na PF. E agora? Agora apoiou ele. Por quê? Porque ele falou o seguinte: Moro disse isso. Eu não tenho como apoiar um ladrão. Ou seja, confessou. Bolsonaro é honesto, né? Então, não tem jeito, gente. O Lula, hein? O Lula foi condenado na justiça com todas as provas, com todas as provas. E ele já declarou que é um socialista nato. Vocês têm noção do que é isso? Socialismo é o que acontece em Cuba, Venezuela, Nicarágua, agora na Argentina também. E todos são amigos do Lula. Todos, ele já disse que o Maduro é um excelente homem, Fidel Castro, o falecido Chaves também. Lula já declarou tudo isso. Bom, vocês sabem qual foi o estado brasileiro que mais votou no Bolsonaro? Foi o estado de Roraima. E sabe por quê? Porque faz divisa com a Venezuela. E eles estão vendo lá o que está acontecendo. Entendeu? Estão vendo. Os venezuelanos fogem. Para quê? Teve um que eu vi em entrevista que eu fiquei chocado. Ele falou assim que eles têm que trabalhar 1 ano e meio para conseguir um frango. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção, gente? O socialismo é assim, ele começa com as três classes: rica, classe média e pobre. Porém, a classe média vai acabando aos poucos, porque você tem que dividir tudo com a classe pobre. Parece uma coisa boa, mas não é. Por quê? Você trabalha a vida toda, compra aí uns imóveis, por exemplo, aí no final da vida tem que dividir com um vagabundo que nunca trabalhou. Ó, aí no final das contas só fica rico e pobre. Só que os ricos só ficam no país os ricos que são amigos do rei. Porque a maioria dos ricos vão embora investir seu dinheiro num país capitalista, num país sério. E aí, no final das contas, você não tem plantador de arroz, não tem plantador de feijão, não tem açougueiro, não tem padeiro. O governo toma conta de tudo. E o que acontece? Tá pouco se lixando pro povo. E se você tiver com fome, vai ter que comprar uma carne estragada no açougue, vai ter que acordar 3 da manhã para pegar o único pãozinho que tem lá na padaria antes que seu vizinho pegue, né? E no final das contas, fica todo mundo na pobreza. Meu Deus, vocês têm noção do que é isso? O Lula já disse que é a favor de tudo isso. Ele é a favor de todos esses países. Mandou dinheiro nosso para lá. Gente, eu peço a Deus que iluminem vocês e não votem nesse ladrão. Porque senão a gente tá ferrado, né? E depois que a gente virar uma Venezuela, uma nova Venezuela, já era. Não tem como reclamar, porque o próprio Lula declarou que vai controlar todos os meios de comunicações. Ou seja, nem na internet a gente vai poder reclamar de mais nada, entendeu? Então, eu peço a Deus que ilumine a cabeça de todos os brasileiros e não votem nesse ladrão, pelo amor de Deus, que o nosso país está em perigo. Quai, seu app de vídeos curtos.